Vamos dar continuidade à segunda parte da aula sobre separação de misturas. Já falamos sobre as propriedades gerais da matéria e hoje vamos discutir as propriedades específicas da matéria. O conhecimento dessas propriedades é bastante relevante, pois é através delas que se consegue de fato realizar os procedimentos de separação e análise dos materiais. Além disso, as propriedades específicas são também particularmente úteis na identificação de substâncias puras. Podemos dizer que o perfil químico de uma substância pura é inicialmente descrito por quatro propriedades específicas, que são densidade, solubilidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A densidade é o princípio base de vários processos de separação, que os componentes estejam no estado físico ou não. Por exemplo, na formação dos cloretos insolúveis mediante a adição de ácido clorídrico, é a diferença de densidade entre sólido formado e fase fluida que favorece a sedimentação. Essa diferença de densidade também permite a separação de líquidos immiscíveis através de um funil de decantação. Portanto, ela pode ser usada tanto para sistemas sólido-líquido como líquido-líquido. Em geral, as técnicas que fazem uso da densidade são bem simples. É comum deixar a mistura em repouso, aguardar a acomodação das fases e só depois realizar algum procedimento que permita efetivamente isolar cada componente. A densidade de cada material depende do volume ocupado, e o volume é uma grandeza que varia com a pressão e temperatura. Quanto maior a pressão, menor o volume, e levando-se em conta os efeitos de dilatação térmica, quanto maior a temperatura, maior o volume. Por isso que, rigorosamente falando, ao se indicar a densidade de uma substância, deve-se também indicar a temperatura em que ela foi medida. Por exemplo, quando a água está a temperatura de 4 graus, sua densidade é igual a 1. No entanto, no estado sólido, em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, o valor cai para 0,92. ml e centímetros cúbicos são unidades correspondentes. Com a densidade da água no estado sólido menor do que no estado líquido, ele flutua. Sempre que misturamos substâncias com densidades diferentes, o material mais denso submerge e o menos denso flutua. Isso também fica muito claro ao compararmos um copo com água e gelo e outro copo com álcool e gelo. Mais uma vez, o gelo vai flutuar quando colocado na água, mas afundará quando colocado em alguma bebida alcoólica, pois nesse caso sua densidade será maior. Portanto, temos dois fenômenos que são interpretados através da densidade. Entretanto, muitas vezes os sistemas podem ser abordados à luz de uma ou outra propriedade. Se óleo é adicionado à água líquida, ocorre a formação de fases distintas, e essa separação de fases pode ser explicada novamente pela densidade, mas também pela solubilidade, já que nenhum dos dois componentes dissolve o outro. Comportamento diferenciado será observado se o óleo for substituído pelo etanol. Água e álcool se misturam em quaisquer proporções. E a solubilidade é justamente isso. De uma forma mais elementar, ela está relacionada à capacidade de uma substância ser misturada com outra. Quando isso acontece, um material é dissolvido por outro, formam-se as soluções. Misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes e que se apresentam visualmente de forma homogênea, constituindo uma única fase. Existem alguns fatores que podem influenciar a solubilidade e um dos principais é a temperatura. Normalmente, o efeito da temperatura é ilustrado através das curvas de solubilidade de sais. Pelo gráfico, a gente percebe que a maior parte das substâncias tem de fato a solubilidade aumentada com o efeito da temperatura. Contudo, há sais que apresentam variação drástica de solubilidade e outros que podem exibir variação quase desprezível. Além disso, comparativamente, um sal pode ser mais solúvel que outro a uma dada temperatura,
mas tornar-se menos solúvel a temperatura mais alta. É o que acontece com o cloreto de sódio e nitrato de potássio. A 10 graus, o cloreto de sódio é mais solúvel que o nitrato, porém a 60 graus, o nitrato de potássio passa a ser o mais solúvel dos dois. Portanto, a solubilidade tende a aumentar com a elevação da temperatura, mas o efeito verificado é diferente para cada tipo de sal. Outro exemplo: todos os cloretos formados com os cátions do primeiro grupo tornam-se mais solúveis com o aumento da temperatura, mas o efeito só é significativo para o cloreto de chumbo. Enquanto a 100 graus, 1 ml de água dissolve apenas 0,0021 miligramas de cloreto de prata, a quantidade dissolvida de cloreto de chumbo na mesma temperatura é superior a 30 miligramas. Assim, em uma eventual mistura desses dois sais, água quente dissolverá apenas o cloreto de chumbo, facilitando a separação de ambos. Lembrem-se do que foi discutido na aula anterior. E agora chegamos a duas propriedades fundamentais na identificação de substâncias puras e que estão associadas à mudança de estado físico: o ponto de fusão e a temperatura de ebulição. Ponto de fusão, temperatura na qual ocorre transição do estado sólido para o líquido. Ponto de ebulição, temperatura na qual ocorre transição do estado líquido para o gasoso. Nas substâncias puras, essas duas temperaturas se mantêm constantes durante todo o processo de mudança de estado físico. Para a água, por exemplo, a fusão ocorre a temperatura de 0 graus Celsius, enquanto a ebulição acontece exatamente a 100 graus. No caso de misturas, o comportamento gráfico é diferente, pois as duas temperaturas correspondentes à mudança de fase variam ao longo de cada processo, como podemos ver nesta outra imagem. Como a variação de temperatura, não faz sentido atribuir pontos de fusão ou ebulição às misturas. Podemos apenas nos referir como sendo intervalos de fusão e ebulição, respectivamente. Vale salientar que, numa eventual investigação química, é preciso ter cuidado com certos tipos de misturas, principalmente com as misturas eutéticas e azeotrópicas, já que elas apresentam um comportamento parcial de substância pura e podem causar alguma confusão. Uma mistura eutética tem um comportamento igual ao de substâncias puras quando submetidas à fusão, apesar de serem formadas por elementos ou compostos distintos. Como estamos falando de fusão, é óbvio que essa mistura é constituída de substâncias sólidas. Os melhores exemplos de misturas eutéticas são as ligas metálicas, como a solda e o bronze. Para quem não sabe, a solda é normalmente referida como uma liga de estanho e chumbo em diversas proporções, aos quais podem ser adicionadas pequenas quantidades de outros elementos, como antimônio, a prata e o bismuto, para modificar suas propriedades. O bronze, por sua vez, é obtido através da mistura eutética de cobre e estanho e proporções variáveis de outros elementos, como zinco, alumínio, chumbo, visando obter características superiores às do cobre. Nessas misturas é impossível realizar qualquer separação por fusão. Se fosse uma mistura comum, um dos ingredientes iria se fundir primeiro, mas nas misturas eutéticas a temperatura se mantém realmente inalterada durante a fusão dos metais. Um aspecto curioso é que o ponto de fusão de uma mistura eutética é inferior às temperaturas de fusão de cada componente da mistura. Por exemplo, a solda, quando formada por 62% de estanho e 38% de chumbo, funde a uma temperatura de 183 graus Celsius, enquanto o estanho isolado funde a 232 graus e o chumbo a aproximadamente 328 graus. As misturas azeotrópicas são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de ebulição ou condensação. Isso significa que, quando a mistura é aquecida, a temperatura de ebulição permanece inalterada até que toda a mistura passe para o estado gasoso. O mesmo ocorre
com o processo inverso de resfriamento. O ponto de condensação também continuará invariável até que todo o gás, ou melhor, até que todo o vapor seja liquefeito. As misturas azeotrópicas costumam ter proporções bem definidas. Um exemplo é o álcool, a 96%, ou seja, com 96% de etanol e 4% de água. O ponto de ebulição dessa mistura é aproximadamente 78 graus. Por se tratar de uma mistura homogênea de líquidos, ela não pode ter seus componentes separados pela destilação convencional. Isto só seria possível se os pontos de ebulição fossem diferentes, o que evidentemente não acontece com misturas azeotrópicas. Vale salientar que a temperatura de ebulição da mistura azeotrópica pode ser maior ou menor que a dos seus componentes individuais. Não existe regra pré-definida. Logo, elas poderão ferver a uma temperatura inferior, intermediária ou superior às temperaturas dos componentes da mistura quando puros. Outra característica da mistura azeotrópica é que, quando vaporizada, a fase vapor mantém a mesma composição da fase líquida com a qual se encontra em equilíbrio. Também por essa razão não faz sentido submeter uma mistura azeotrópica à destilação convencional, já que os vapores produzidos, uma vez condensados, levariam à formação do mesmo líquido original. Como nós abordamos as temperaturas de fusão e ebulição associadas à transição de um estado de agregação para outro, não podemos deixar de falar também dos três principais estados físicos da matéria. Normalmente, a diferença entre esses estados é apresentada em termos do grau de organização das partículas que constituem o material. Quanto mais agrupadas e organizadas estiverem essas partículas, maior a possibilidade da matéria estar no estado sólido. Em contrapartida, quanto mais distantes e desorganizadas as partículas estiverem, maior a tendência da matéria estar no estado gasoso. Para esse contexto, a organização tem tudo a ver com entropia. Quanto maior o grau de organização, mais baixa a entropia do sistema em estudo. Além disso, a gente também pode relacionar os diferentes estados de agregação com a energia média das partículas e as forças de interação predominantes. Assim, os átomos de uma substância no estado sólido estão muito próximos uns dos outros e unidos por forças de interação muito fortes, o que os mantém em posições determinadas, formando o chamado retículo cristalino. Tenham em mente o seguinte: as partículas que constituem o sólido encontram-se ligadas umas às outras, de modo que não podem se movimentar livremente. Isso ocorre devido à presença do retículo cristalino, responsável pela rigidez característica desse estado. Contudo, essa condição de equilíbrio pode ser afetada fornecendo-se energia, aquecendo-se o material. No aumento da temperatura, as partículas do sólido passam a oscilar cada vez mais em torno da posição em que se encontram. Em algum momento, pode ser que se atinja uma temperatura na qual a energia vibracional é tão intensa que ocorre a ruptura do retículo cristalino, ou seja, ocorre a fusão. Como consequência, os líquidos formados não preservam a rigidez e o grau de organização característicos dos sólidos. As moléculas nos líquidos apresentam-se mais afastadas, mas ainda com certa proximidade, e suas forças de interação são mais fracas. Por isso, materiais líquidos conseguem se movimentar de forma fluida. Agora imagine o seguinte: se na passagem de sólido para líquido, o afastamento das partículas já demanda certa energia, então na transição de líquido para vapor, em que esse afastamento é muito mais acentuado, a energia requerida deve ser muito maior. É por isso que, ao contrário do que se pode pensar, é muito mais difícil vaporizar do que fundir. O ΔH de vaporização é muito maior que o ΔH de fusão para uma mesma substância. O estado gasoso é o estado que tem maior energia, tanto a maior energia cinética como a maior energia potencial. As moléculas estão muito afastadas, o que aumenta a energia potencial, e estão muito agitadas, o que aumenta a energia cinética. Paralelamente,
aumento de entropia e também de entalpia decorrente da absorção de energia. Finalmente, podemos dizer que nos gases os átomos e moléculas possuem grandes distâncias entre si, quando comparadas com os líquidos e sólidos, e a interação molecular é muito fraca, praticamente desprezível. Como consequência, sua variação na forma e volume é facilmente percebida macroscopicamente. Dos três estados, o estado gasoso é o que tem, portanto, o maior distanciamento médio entre as partículas, em condições ambiente, importante destacar, e o que tem maior movimentação ou grau de liberdade. Todavia, não é o estado mais desorganizado. Se uma substância no estado gasoso continua sendo aquecida, recebendo uma quantidade suficientemente grande de energia, ela pode ter suas partículas ionizadas. Isto é, em um valor extremo de temperatura, da ordem de 10.000 graus Celsius, por exemplo, a agitação térmica molecular pode ultrapassar a energia de ligação que mantém os elétrons em órbita ao redor do núcleo. Com isso, os elétrons acabam se desprendendo, se soltando e se distanciam ainda mais, de tal maneira que deixam de sentir de forma significativa os efeitos das forças de atração do núcleo atômico. Então, a substância gasosa que originalmente era constituída por partículas neutras assume uma nova configuração, passando para um estado ionizado, um quarto estado da matéria chamado plasma. O plasma é o estado mais caótico, em que as partículas altamente carregadas e com energia cinética consideravelmente alta se movem em todas as direções. E aí vem o questionamento: se existe um estado caracterizado por uma entropia tão elevada, com tamanho grau de desordem, será que não existe também a condição contrária? Um estado físico no qual a matéria possa assumir o maior grau de organização possível? A resposta é sim, é o condensado de Bose-Einstein. Mas sobre ele, eu vou querer que vocês pesquisem quais são suas propriedades características. Muito bem, paramos por aqui. Na próxima aula, nós concluiremos esse conjunto de aulas que relaciona aspectos importantes sobre a separação de misturas, falando das técnicas de separação propriamente ditas.